Você mataria um padre? De sacanagem? Por 20 mil reais. Por 20 mil reais. E pra morar contigo... Pra morar contigo... Eu preciso matar o padre pra ganhar 10 mil reais e a gente morar numa casa com beliche. Cara... Isso. É literalmente isso. Desculpe-me, Deus. Perdoa-me. Perdoa-me. Mas é dentro. É dentro. Tinha aquelas facas improvisadas de presídio. Assim. Ai! Conta essa história aí, brother. Top 10 padre escroto. Vamos lá. A gente foi decidindo os episódios e foi deixando pros últimos os melhores, que já vai, tipo assim, tu sabe que quando o plural já tá errado no título, quando a gente tá... Ah, mas aí é... Cara, tirar o plural ali da concordância. E quando já deixa top 10 e... Isso. É desistir. Vai caindo, mas é um bom caindo. tema, né? Cara, é um bom tema, né? Com certeza, né? O padre Alexandre Níquel, ele por muitos anos, e não só especificamente o padre, né? O sacerdote, o líder religioso, ele quer trazer resposta para as pessoas e muitas vezes eles ajudam em geral, assim, a galera. Mas tem muito padre, né? Especificamente o tema é padre aqui do episódio, que é só uma pessoa ruim, que é só um monstro, que é só um otário, né? E é por isso que eu... Mas não vamos generalizar. Não vamos generalizar aqui nesse episódio, né? Mas aí, quem generaliza isso daí também, pô, tem que... Pelo amor de Deus, só pode ser fã do Neymar. Pô, aí é demais. Muito bem. Alexandre é fã do Neymar, cara. Eu tô tentando digerir isso ainda, gente. Mas muito bem. Os piores os piores padres da história, o olhar eles dele. não têm... eles não têm... O cabelo começa a nascer na nuca, né? Muito foda. Eles não têm, Alexandre... o padre ele não tem uma obrigação de ser um ser iluminado, tá? Não me entenda mal. Eu acho também que as pessoas podem errar as expectativas sobre os padres. Mas o caso aqui hoje não é um ataque à fé, tá? O caso aqui hoje é de pessoas que é só criminoso mesmo. É só gente monstruosa, tá? Vocês vão ver durante o episódio que eu selecionei pessoas muito ruins. E vamos entrar aqui logo pro top 10, que eu já tô sendo redundante. O primeiro padre, Alexandre, é o Josef Tiso, que simplesmente presidiu a República Eslovaca, foi presidente dela, durante um período interessantíssimo que tinha na região lá, que era 1939 até 1945. E aí eu não sei se a galera bate as datas aí, mas basicamente ele era brother eslovaco do Hitler e da Alemanha nazista. O nosso padre Josef Tiso, o Museu do Holocausto fala sobre ele, falou que ele continuou exercendo as funções religiosas enquanto era presidente. Então, assim, foi uma intencional mistura do poder clerical, religioso e o poder político para dar mais legitimidade, podemos assim dizer, para o governo dele, porque as pessoas eram majoritariamente eslovacos, né? Eram católicos, né? Então, assim, isso contribuía para a força do próprio Hitler chegar na região, tá ligado? E ele foi largando a amizade ou ele se apegou à amizade? Ele ficou até o final? Não, se apegou até o final e morreu logo depois que o Hitler morreu também, tá ligado? O Hitler morreu e aí ele foi preso, foi julgado, foi condenado à morte mesmo. Mataram ele em 1947. E assim, cara, eu acho pouco, com todo respeito. Você sabe que eu não sou um cara que defende muito essas coisas, mas as leis antijudaicas da região que muitas delas ele criou, perseguiu judeus, colaborou com deportação de dezenas de milhares de pessoas. Inclusive, alguns dados trazem que que os dados exatos variam, né? Mas provavelmente cerca de mais de 70 mil judeus da Eslováquia foram deportados para os campos de concentração. E aí cerca de 60 mil, mais ou menos, morreram lá. Então, assim, quero que esse padre aí, vá pro caralho. Já foi, né? Já foi, exatamente. Está morto e uma pena, né? Porque é aquela coisa, né, cara? Matar, morrer, a pessoa paga. Tá ligado o que eu tô falando? A pessoa paga quando morre. É foda. Mas daí né, o que tu acha que vai fazer? Qual tu acha que é a punição? Prisão. Deixa apodrecer, pô. Prisão, uma merda de prisão. Mas se tu fosse
supomos que tu é um padre nazista, tá? Vamos Tá bom, vai. supor, tá? Tá bom. E aí te pegaram com a boca da botina, fazendo nazizice, sabe? Nazista fazendo nazizice. Tu prefere morrer ou ficar preso pra sempre? Mas o que eu quero é justamente o que eu quero que não tem que ser feito, porra. Tá Mas ligado? então, eu acho que eu prefiro ficar preso pra sempre do que morrer, sabe? Eu como padre nazista. Então, eu acho que matar é o correto, que é o que o cara não quer. Eu acho que podiam perguntar, o que tu prefere? E aí fazer outra coisa. Aí vai fazer o contrário. Pô, inverte, né? Aí beleza. Então, é que eu acho que a maioria ia preferir ficar preso pra sempre. Então, eu acho que a tua punição, ela é um favor ao nazismo, como sempre. Como sempre, né? Entendi. Então tá dito. Que legal, Alexandre. Pô, que legal. Que saudade que eu tava de você, cara. Cara, em nono essa lugar... é uma frase uma expressão muito clássica tua. Que legal, Alexandre. Que legal, legal. Alexandre. Só pra adiantar logo, tá ligado? Pra pular logo o tema, que tô desconfortável, aí eu acelero. Muito bem, Legal, eba! Aí, em nono lugar, tem um padre chamado Oliver O'Grady. É um padre católico irlandês. Tem um documentário sobre ele, que é o Deliver Us From Evil. Um documentário de 2006, que basicamente conta a história dele. E esse documentário ele expõe os crimes, mas também a parte mais importante que a gente vai ver que vai se repetir durante esse episódio, como que as autoridades passavam pano, tá ligado? Hoje em dia, né, a galera é um pouco mais difícil em relação a esse tipo de coisa. Mas, cara, década de 80, década de 90, rapaziada metia o Loki e todo mundo, não, deixa disso, né? Hoje em dia tem esse movimento muito grande em igrejas evangélicas, né? Tipo, as pessoas falam muito, por exemplo, sobre escândalos de abuso infantil, abuso sexual em geral, e sempre atribuem tipo assim, existe uma conspiração mundial que quer pegar criança. Cara, a maioria esmagadora dos casos acontece em casa. Acontece na igreja, acontece em ambientes familiares, e a maioria dos abusadores são familiares ou pessoas próximas, né? Então, é muito comum que as igrejas, hoje em dia, mais evangélica, mas não só evangélica, evidentemente, mas no passado a igreja católica tinha muito disso, elas meio que metiam deixa disso, tá ligado? Porque meio que suja, imagina que merda, pô, vai sujar a imagem da família toda, tá ligado? Deve ser horrível, cara, imagina tipo assim, o teu pai fez uma merda com a tua irmã ou com o teu irmão, tu vai denunciar, vai destruir tudo, tá ligado? Vai desmontar a família. É realmente muito delicado, mas infelizmente é o melhor a ser feito mesmo, sabe? Não tem solução boa, tá ligado? A não ser acabar com a família, né? A instituição família, né? Que geralmente, estatisticamente... Porque sempre as pessoas... sempre o cara fala, essa passeata gay aí, eles abusam das crianças. Mas estatisticamente é a família. Então acho que acabar com a família seria a decisão correta, falando em números, né? Não tô falando em lógica, mas falando... E como é que a gente poderia acabar com a família, Vitinho? Cara, acho que Pânico na TV acabou com boa parte da família. Jackass acabou com boa parte da família. Inclusive, até materialmente, né? Muitas crianças morreram, provavelmente. Punk Rock destruiu muita família. Se a gente obrigasse todas as famílias a viverem entre 3 famílias, virando assim um familhão, será que a gente não, ao mesmo tempo que acabaria com a família, ampliaria a família? E a autorregulação familiar impediria casos de abuso? Não só abusos, mas será que não ia filtrar absurdos? Absurdos de forma geral, talvez violência doméstica, talvez tivessem 3 mulheres e 3 homens na casa, pensando num casal heteronormativo tradicional, talvez tivesse menos violência familiar também, sabe? Talvez tivesse menos abuso, talvez tivesse mais amor, Vitor. Mensagem bonita, cara. Eu topo com 2 condições, cara. Primeiro que o personagem que defende isso, esse projeto de governo, tem que ser um milho gigante, né? Defendendo o familhão. E o dia da assinatura, que essa lei começa, tem que ser conhecido como o familhaço. E aí eu tô contigo. Dois critérios só que eu tenho. Se a gente achar outra família, vamos viver junto, Vitor? A minha eu, tu, Catarina, o cavalo, tua mina e a outra família? No tudo também. Quem vai junto, ser
a família com tanta sorte assim, né, cara? Vai estar lá no apoia.se. Vamos sortear uma família pra viver com a gente, Vitinho. Pra te morar junto. Não, imagina que do caralho, a promoção, a gente se muda pra casa do ouvinte. Tipo, a gente mora na casa do ouvinte por um ano. Plano, essa é a promo. Um plano e um valor ridículo, tipo assim, R$1 bilhão. A pessoa... Ah, é muito foda. Cheio de condição, sério, assim. Por qual valor tu moraria comigo e com outra família? Não, de desconhecidos, por um ano. assim. Por um ano. É. Cara, tem que ser muito dinheiro, cara, com todo respeito. E tem muitas condições, né? Por exemplo, eu vou ter um quarto só pra mim, por exemplo. Não, vai ser um quarto pra mim e pra ti. Ah, cara, acho que... E vai ser um beliche. Acho que tem dinheiro no mundo que paga a sua paz, né, cara? Já diria alguém aí. Ah, não, cara, infelizmente não tem como, cara. Eu tô fora. Eu moraria com a tua... Eu faria esse acordo por R$20 mil por mês, eu moraria contigo. Tu não vale porra nenhuma mesmo, né, cara? Puta que pariu. É, cara, muito fácil. É porque assim, ó... 20 mil reais. É porque eu não acho... Cara, esse podcast, ele tem uma história incrível, né, cara? O Níquel era o cara que me falava assim, pô, Vitor, você tá com cabeça de pobre, cara. Pô, cobra mais. Cobra mais caras publi. Pô, Vitor, você tá cobrando muito barato. E eu, pô, verdade, cara, tem que tirar. O moleque passou alguns anos, quase 7 anos, sei lá. Mas o moleque moraria por um ano, por 20 mil reais por mês. Mas, Vitinho, é que tu não tá entendendo. Eu não acho ruim. Eu já, quando eu mudei pra São Paulo, eu morei com vários amigos meus e foi legal demais. Eu acho que se tu tiver um quarto com outro banheiro e uma sala comunitária, eu acho muito igual aqui em casa boa. mesmo, né? Aqui em casa, que nem que você fica aqui. Que tem um banheirinho, um quartinho. Então, eu moraria mais. Inclusive, estou indo para essa 20 casa. mil é inacreditável esse valor. É inacreditável. Cara, se pá menos. Eu acho divertidíssimo. E era meu sonho quando criança. Morar com meu primo e eu casado com a mulher do Jaspion, inclusive. Era o que a gente era o seu sonho? Era o que a gente combinava. Vamos morar junto. E aí vai ter uma piscina. E aí, pô... Não, mas a ideia de criar uma comunidade é legal, tá? Enfim, geral fazer uma casa, essa ideia é boa mesmo. Então... Muito bem. Baixeta. Beleza, Alexandre. O Oliver O'Grady, voltando aqui pro tema, ele abusou de criança mesmo. Assim, hoje em dia não, nesse roteiro vai ter algumas vezes isso aqui, né, cara? Porque padre, infelizmente, tem esse histórico. E aí ele, basicamente, em 1993, ele recebeu uma pena de 14 anos de prisão. E depois de cumprir parte da pena, ele foi deportado pra Irlanda. E décadas depois, mesmo solto, ele foi pego com material de abuso sexual infantil. Tá ligado? Aí bicho tá era ruim matando, mesmo. né? Aí, infelizmente, né? Em 2020, ele foi condenado a 22 meses de prisão na Irlanda por posse desse material. Que pouco, velho. Exatamente. Ficou, enfim. E aí, em 2025, a Alta Corte da Irlanda, bem atualizado, ordenou a extradição para Portugal para cumprir pena por outra condenação envolvendo imagens e vídeos de abuso sexual infantil. O bicho O cara não para. O cara não para. O cara é isso. Mas aí, enfim, né, cara? Eu acho que o que essa história traz pra gente é aquele papo que a gente tava tendo agora há pouco de que o abusador nunca é um cara... É um alienígena dentro da sociedade, tá ligado? A maioria das vezes, infelizmente, é alguém que circula dentro dos meios mesmo, assim, que tá entre a galera. É uma merda, velho. Lembra daquele filme que teve todo o tumulto na tua vida, do Som da Liberdade, o filme do caçador de pedófilos? Sim. Quando eu vi o filme, isso foi a coisa que mais me incomodou nesse filme, cara. Que todos os pedófilos eram gordão suado, ou com um bigode, ralinho, calça de sarja, camisa, óculos assim, todos... E não é que todo mundo que se veste assim é pedófilo, eu concordo. Mas era muito clichê. Eu concordo.
Mas era muito clichê, assim, tipo assim, os caras muito. Sim. Tipo assim. Não, Esse e retrato me novamente, né? incomoda. Tipo, não é como se aquilo ali fosse a maioria dos casos, né? Os casos acontecem É, de outro jeito, então. né? Então, Então. enfim. Eu sei que era pra retratar uma outra parada, mas eu acho que o clichê do gordão suado de regata branca e uma tatuagem nazista no braço e um bigodinho ralo me, me afasta um pouco. Mas é que nem vilão fumando em filme, assim, sabe? Tipo assim, não Ou fazendo carinho no me gato, incomoda né? também. Me incomoda, me incomoda. Muito bem. Aí você é contra preconceitos, né, Níquel? Legal Eu isso, sou seu. contra clichês do cinema. Clichês do cinema. Não é nem pelo E preconceito, pedofilia né? também, né? Pedofilia também não gosto. Legal. Bom disclaimer aí. Importante. Eu vou te contar uma outra história agora que não envolve pedofilia, mas tem padre filha da puta também, que é a história do Athanase Seromba. Esse Athanase Seromba é um padre de Ruanda, e lá em Ruanda aconteceu o genocídio, né? Genocídio em Ruanda. E esse genocídio, ele é muito conhecido porque basicamente você tem os Tutsis contra os Hutus, e que são meio que duas etnias, né, que vão entrar em guerra e centenas de milhares de pessoas vão morrer. Uma coisa que, enfim, de forma bem resumida, né? O que acontece? Ele era um padre católico, numa paróquia em Ruanda, e aí durante o genocídio, em 1994, milhares de pessoas foram para a igreja dele, onde ele era o padre, para buscar refúgio, tá ligado? Uhum. Um montão de Tutsi chegou lá, cara, pô, a gente precisa fugir, eles não estão matando a gente na rua, uma coisa horrorosa. E ele falou, vem geral, entra aqui pra igreja aqui e tudo mais. Aí entrou todo mundo. Legal. Irado. Né? Aí ele saiu da igreja, trancou a porta, chegou pros Hutus e falou assim, ó, tem quase 2.000 Tutsi dentro da minha igreja, derruba essa porra. E pegou mandou o cara pegar um trator e demolir a igreja, morreu todo mundo. Bizarro, moleque. Mas por quê? Adivinha, o plot twist? Porque ele era um Hut. Ele era da outra etnia. Ah, tá. Mas Que isso, cara? É por que muito eles filho não da puta. gostavam tanto um dentinho do outro? Eu sei que não deve ser uma explicação Cara, tão fácil, mas tu não não, sabe não nem é uma mais ou menos por explicação quê. tranquila, mas de forma resumida, cara, é muita propaganda, muita desigualdade social. Os Hutus, aliás, os Tutsis, eles eram uma classe um pouco mais abastada, detinham muitas terras, e pô, a desigualdade estava muito grande, muita pobreza, e isso foi fervilhando e estourou o genocídio em Ruanda e eles começaram a se matar, tá ligado? A maioria Hutu matou a minoria Tutsi e, enfim, morreu gente pra caramba. Mas foi uma parada bizarra, foi uma parada. Pô, aquele filme lá do Hotel Ruanda, né? Acho que é esse o nome do filme. Ele é muito bom. Esse filme é bom pra caralho, ele resume legal essa história. Mas enfim, Alexandre, ele em 2006 foi condenado por genocídio e extermínio como crime contra a humanidade. A Acho que pena foi de 15 cabe, né? anos, mas em 2008 a pena foi pra prisão perpétua. Então, né, nosso amigo ficou lá pra sempre. O Ryan Erickson é o 7º lugar. Olha ele aí. Ryan Erickson é um padre suspeito de matar para esconder uns abusos que ele cometeu. A gente não vai saber exatamente o que ele fez porque um pouco antes de ser julgado ele se matou. Então, né? Fica aí no ar uma possível culpa, né? Mas esse aí, pô, se é melhor se matar do que contar, tá, né? Não deve ser coisa boa, não. É verdade, Emílio. Não deve ser coisa boa. Mas o que aconteceu foi que ele era um padre de Wisconsin, nos Estados Unidos. E aí, em 2002, o diretor funerário Dan O'Connell e o funcionário James Allison foram assassinados dentro de uma funerária na cidade de Hudson. E aí, né, cara, a investigação começou a mirar nele, né? A investigação começou a falar assim, cara, esse padre aqui, mano, que tava no lugar, tava no dia e tudo mais. E aí a galera foi pesquisando, e quando chegou mais perto de chegar até ele, ele foi lá e tirou a própria vida. Tá ligado? E aí o que muita gente, o juiz, inclusive, ele realizou uma audiência e falou o seguinte, cara, não tem como provar mais, porque ele tá morto, né? Mas o juiz falou exatamente assim, numa escala de 1 a 10, eu considero um circunstancial 10. Então, tipo assim, cara, foi esse cara mesmo.
Esse cara que fez. O que aconteceu é que provavelmente, nada disso aqui é comprovado pela lei, né? Porque o cara se matou. O Dan O'Connell, que morreu, ele tava prestes a confrontar o Erickson de abuso sexual mesmo que ele cometeu. Tá ligado? Isso é muito louco, né, cara? De tu se matar, tu não pode ser julgado depois. E aí, não, acabou o julgamento, pum! Eu me lembro que... Acho que você lembra aquele jogador de... Acho que tem um documentário no Netflix do Aaron Hernandez, que é um jogador da NFL, que acho que foi campeão com o Patriots, junto com o Tom Brady, essa galera aí. Ele... Cara, ele matou 2 caras, assim. Tipo, ele matou 2 caras. Ele era meio loucaço e matou, tipo assim, pós ganhar Super Bowl. Tipo assim, ele tava no auge da carreira e tava meio que matando gente, assim. O cara meio... E aí, depois abriram a cabeça dele e o cara tava com, sei lá, um pé na cabeça de tanto estresse pós-traumático do futebol americano. Mas o lance ele se matou antes do julgamento e uma das teorias é que ele se matou para poder deixar o dinheiro para a família, porque se ele fosse condenado, o seguro não ia pagar uma parada. Então, como ele não seria condenado, se ele se matasse, a família receberia uma grana, assim, sabe? Então tem legalmente também, né? não foi condenado, então legalmente a culpa... não é responsabilizado. Aí eu acho que o Ministério Público que tem que começar tá ligado? Um novo julgamento pra acusar alguma coisa, e aí é outro caminho. Mas aquele julgamento é cancelado. Tá ligado? Muito mas eu acho que não tem. Acho que se tu tá morto, não tem nada pra fazer. Não tem nada que dê pra fazer. Tipo assim, tu não vai ser acusado formalmente de nada, porque não vai ter um julgamento, né? Então, meio que... não sei, cara. É isso aí. Juridiquês aí. Juridiquês que eu não sei exatamente. Muito bem, Alexandre. Em sexto lugar... Boa, moleque. Em sexto lugar, Bernard McGrath, que na verdade não é um padre, não no estrito senso, porque ele não era ordenado, mas ele era o que as pessoas chamam de irmão religioso. E basicamente o irmão religioso, ele é um homem consagrado que professa os votos de pobreza, castidade e obediência, mas não recebe o sacramento da ordem. Então, tipo assim, é padre, só não no papel. Tá ligado? Mas faz tudo que padre faz, trabalha que nem padre, tudo de padre, só que não tá lá que a Igreja Católica é uma instituição, né, hierarquizada, ele não recebeu ali a assinatura do Papa, né? Que provavelmente não é uma assinatura do Papa. Muito bem. O nosso Bernard McGrath, ele era membro de uma ordem chamada Irmãos Hospitaleiros de São João de Deus. E aí ele estava na Austrália e na Nova Zelândia atuando. E teve um inquérito que descobriu que falou, cara, ele trabalhava em 2 lugares, numa igreja, que era Hebron Trust, aparentemente, e a Maryland School, que é uma escola que pegava crianças que sofriam, que estavam em ambiente vulnerável, tá ligado? Criança pobre, criança que não tinha família, muitas vezes, e levava pra igreja, enfim, né, pra poder meio que ajudar as crianças, meio que uma parada de caridade, né? E era lá justamente, cara, que o filho da puta abusava de criança, sexualmente, claro, mas também fisicamente e espiritualmente, é isso que o relatório concluiu. Como é que é o abuso espiritual, Vitinho? Pô, cara, a criança, meu irmão, você botar na cabeça da criança que ela tá, porra, vai pro inferno, que não sei o quê, pode ser um abuso espiritual também. Pô, aí não é errado, né? Falar que a criança vai pro inferno, tu acha também um abuso? Porra, botar a criança pra sentir culpa pelos bagulho dela, tá maluco. O pai morre, aí a criança fala também, porra, tu não janta tudo? Isso aí então... é de boa, não é abuso. Caralho. Nossa. Claro que mas cara. Mas eu acho que tu fala isso porque tu não tem filho, Vitor. Tu acha que tu não vai falar que... Você acha que eu vou falar isso? Tua criança derrubou um copo. Tu não vai falar, vovô morreu por isso. Você não vai, tipo... Não vai falar, acabou de acordar o Satã num outro mundo, na outra... E ele vem. Outra dimensão. Ele vem atrás de você. Tu acabou de acordar Satã, e Satã agora vai torturar o vovô e a vovó por dias e dias por tua culpa, filho. Tu não vai falar isso pro teu filho, então? Não. Lamento, Níquel. Acho que esse plano nosso de morar na mesma casa vai ter que ser revisto, cara. Que eu tô com medo que você vai falar filho, meu filho, porra. Os sobreviventes do Maryland School e do Hebron Trust, dos lugares, né? Eles falavam que era o inferno na Terra, onde eles estavam vivendo. E aí, em 2022...
o clima ótimo, né? As crianças, cara, os bagulho que ele falava. Cara, cara, absurdo, assim, devia ser. Absurdo. Cara, pra entrar ao lado de pedofilia, né, cara, e de agressão física, deve ser inacreditável, né? Cara, as frases que esse brother. As voltas psicológicas que esse brother devia dar. Não, é criança ainda, né? Que o bicho acredita em qualquer porra, assim, né? Qualquer merda. O cara é muito ruim, velho. Bem, a Conferência dos Bispos Católicos da Nova Zelândia reconheceu em 2022 que o Bernard McGrath era um dos piores agressores sexuais contra crianças de toda a Australásia, né? Australiásia, né? E ele foi condenado à Nova Zelândia, em 93, por 21 crianças que ele abusou, e em 2006 por 64 crianças e recebeu 33 anos de prisão. Acho que esse é ruim. Pô, Vitinho, tu trouxe um episódio meio triste hoje, né? Trouxe episódio. É da nossa lista lá, cara. Se você que me ajudou a montar essa lista. Eu peguei lá, piores padres do mundo. Eu falei, tá bom, né? Eu fui pesquisar. É que eu tinha a ilusão que nem todos eram pedófilos, né? Eu achei que podia ser a maioria. Não, nem todos aqui são pedófilos, não. Eu trouxe metade pedófilo, metade não é. O que ainda é um número assustador. Tu acha, que ainda é um número bizarro. Mas a pedofilia na Igreja Católica é uma parada que é uma denúncia que tem que ser feita mesmo, tá ligado? Que, tipo, é um bagulho real, né? Eu aparentemente, com base em zero estudo aqui, diminuiu, né? Antigamente, quando eu era criança, eu recebia muito mais notícia de padre pedófilo. Cantada. Achei que tá falando de cantada de padre. Tomar no cu, cara. Flerte. Mas sério, assim, eu recebia muito mais notícia. Eu sinto, com base em nada, que isso diminuiu. Né, que a Igreja Católica deve ter, enfim, né? Pô, expulsado os pedófilos. Não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Não a impressão que eu tenho é essa, mas também não tenho dado nenhum. A impressão que eu tenho é que as pessoas têm menos fé também, né? Aí tem menos, assim, aquele lance de criança na igreja. Aquele poder que tu dá pra igreja, eu tenho a impressão de que talvez seja menor, mas não sei, o número de evangélicos no Brasil é bizarro também, né? Então não sei. Bizarro crescente. Então, e aí é aquilo que eu falei, né? Nesse caso de evangélico, não denuncia, tá ligado? Não denuncia. E isso aí que é uma merda. Não, escândalos de abuso sexual acontecem em igrejas evangélicas também. Só que existe esse costume de não denunciar. Tá ligado? É uma parada muito documentada hoje em dia, que é um dos grandes problemas da igreja evangélica. Das igrejas. Que é mais low profile a denúncia. Fica entre eles. Tipo, não só a pedofilia, né? Mas, por exemplo, marido que bate em mulher, que bate nos filhos, tá ligado? E outras coisas, né? Outros adultérios, não entre... Enfim, não pegando uma criança, né? Mas com um adulto e tal. Então, assim, acontece esse tipo de coisa e essa é a temática de hoje em dia, saca? É uma parada que tem que tomar cuidado mesmo, cara. Principalmente pra quem, enfim, né? Se considera protestante ou algo do tipo. É algo que vale a pena, né? Porra, com certeza a gente tem ouvinte evangélico, né? Ia ser legal se tivesse nos comentários aí concordando ou discordando, né? Porque você fala, pô, nunca ouvi falar nada aqui na minha igreja, e aí você vai provar o nosso ponto, né? Porque você justamente não pode ouvir falar. Mas, de repente, pô, compartilha isso. Se ouviu falar também, vai provar o nosso ponto. Vai só confirmar o que eu tô falando. A armadilha. Só fala que a gente tá certo, cara. Só... Isso, Não, mas quem for ouvinte protestante adoraria saber a opinião de vocês. Tá bom? Deixei nos comentários. Muita risadinha, né, Vitor? Você tá dando várias risadinhas com a gente aqui, sendo palhaço, né? É isso que você gosta, Vitor. Cara, seja dois palhacitos. Eu tô torcendo pra essa publi ser inserida no momento que você tá falando algo muito sério e triste, cara. Boa. Boa. O Matheus já sabe onde colocar. Fechou. Mas a história é essa, né? Você adora rir com História pros Brother, mas e o faz-me rir, Alexandre Nick? Onde que tá ele, Alexandre? Aí quer merenda só pra ele no recreio, né? Não quer. No apoia.se/História pros Brother você consegue manter esse podcast no ar, você faz com que a gente continue fazendo essa brincadeira, que a gente nunca abandone. A gente pode começar a usar cartado que a gente vai abandonar. A gente vai abandonar vocês. Se você não assinar o Apoia-se, pode ser que a gente faça outro manual.
E aí? Você vai ficar nessa, vendo o seu podcast favorito acabar? Então entre em apoia.se/História pros Brother, que você vai ter acesso a um montão de conteúdo, tá? Tem muita coisa que a gente entrega pra quem apoia. Se você apoia no nível 1, você tem acesso a episódios exclusivos, que dá pra ouvir no Spotify, inclusive. Você tem, no nível 2, você tem acesso a um grupo lá no Zip Zap, onde a gente troca ideia, a gente conversa sobre as coisas, indica as coisas e tudo mais. E no terceiro nível, a gente te agradece no final dos episódios. A gente fala o seu nomezinho, a gente faz uma piadinha com o seu nome, aquelas brincadeiras, sempre legal. E é isso, gente. Se vocês tiverem condições, tiverem afim de receber mais História pros Brother na sua semana, cogite entrar no apoia.se/História pros Brother. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Lógico, porra. Vem com nós. Em quinto lugar, um padre brasileiro, Alexandre Nick. Olha o Brasil aí, né, no meio desse festival de merda, que é o padre Frederico Cunha. Mostra a tua força, Brasil. Tá bom. É o movimento verde e amarelo, né? Que tá aí. Apoio Itaú. Muito bem, Alexandre. Frederico Cunha é um padre brasileiro que foi condenado em Portugal. Olha aí. O Frederico Marcos da Cunha, conhecido como Padre Frederico. Não defende o cara que você não sabe o que ele fez ainda. Você já tá puto com Portugal. Acredita em mim, não defende. Não defende. Eu já tava tipo, é português. Não deve ter sido nada. Não defende. Não, e tipo assim, olha o que os caras fizeram com o Brasil. Olha o que os caras fizeram com o Brasil também, né? Tá bom. Não sei se tu sabe, Vitinho. Não, Nick. Vitinho, deixa eu te explicar. Corta. Nick, corta. Vitinho, tiraram nosso ouro. Tá bom. Os portugueses, Vitinho. Então, Nico, não. Sabia? Não, vamos lá. O padre Frederico, ele era um sacerdote brasileiro que atuava na Ilha da Madeira, em Portugal. E em 1993, é o nome do lugar, pô, Ilha da Madeira. O Tribunal de Santa Cruz condenou ele a 13 anos de prisão pelos crimes de homicídio e também de abuso de um menor. Que se riu, cara. De um menor de idade. Homicídio... Pois é. Como assim, cara? O que você tá falando, cara? Não, é que homicídio é mais de boa. Homicídio é mais de boa, não acha? Mano, não acha? Lá, cara. Sei lá, Nick. Olha que merda essa situação que você me botou, cara. Matou a criança, homicídio... cara. Então, homicídio... matou criança. Também é ruim. Ele abusou... no shit, Sherlock. Ele abusou de uma criança e matou a criança em seguida, cara. Porra. Errou. O arquivo, Vacilo. Um arquivo que eu trouxe aqui, que ele traz que eu preparei, que ele traz os dados direitinho. E em 1998, tá? E aí que vem a parada que eu quero dizer. Ele teve uma saidinha temporária da prisão em Portugal e ele fugiu pro Brasil. Olha aí. Ele aproveitou a saidinha e foi pro Brasil. Então, ele não voltou para Portugal, ficou nessa tretinha durante muito tempo. E em 2024, olha, recentemente, o Papa Francisco, olha aí, determinou a demissão do Frederico Cunha. O cara demorou, olha quanto tempo pra igreja, tipo 30 anos praticamente. Cara, assim. Que trampo estável, né, velho? Demorou tudo isso, cara. Mas ele foi julgado, ele Foi. Não, foi. Pelo menos o que a justiça portuguesa definiu é que ele é culpado mesmo, assim, não tem discussão. Então... Pô, os caras demoraram um pouco pra demitir, né, cara? Exatamente. Nossa. 30 aninhos aí pra galera permitir, porque provavelmente alguma coisa de igreja, né, alguma hierarquia. A instituição igreja, ela deve complicar muito tudo em volta disso, tá ligado? Deve ser um buraco muito mais embaixo, assim, a parada deve ser muito mais difícil de você condenar, muito mais difícil os trâmites, enfim, deve o tempo todo passar e esbarrar pela igreja, tá ligado? Fora que é um padre, né, então, tipo, tem uma história na Revolução Francesa de um padre que nenhum executor queria matar, tá ligado? Então, tipo assim, porque é um padre, né? Então, o negócio é complexo mesmo. Ainda tem esse aspecto religioso, né? Matar padre, né, cara? Bom, mas, pensando aqui. Tô muito pensativo hoje, Vitinho. Você tá me fazendo refletir, cara. Você mataria um padre? De sacanagem? Por 20 mil reais. Por 20 mil reais. E pra morar contigo... Pra morar contigo... Eu preciso matar o padre pra ganhar 10 mil reais e a gente morar numa casa com beliche. Cara... É literalmente isso.
Desculpe-me, Deus. Perdoa-me. Perdoa-me. Mas é dentro. É dentro. Tinha aquelas facas improvisadas de presídio. Ai! Gostei. Mas eu tô imaginando que o padre é ruim, né? Não é... Se o padre for bom... Não, padre ruim. Um desses padres aqui, padre bom, sumo pra 18 mil, rei. Morte matada, mesa 18. Pô, moleque, inclusive, eu tava voltando da Ilha Grande esses dias. Agora, né? Que dia? Foi domingo. E aí, que é dia do Jogo do Brasil, inclusive, né? Maldito dia. E eu vi uma mulher conversando com um cara assim, ó. O pistoleiro cobrou 50 mil pra passar quem eu quiser. Olha a frase que eu ouvi, moleque. Eu tomei um susto. Pergunta meus amigos só. Bizarro, moleque. Dentro do Flexboat, voltando da ilha pra Angra. Nossa senhora. 50 mil, cara. Pra passar quem eu quiser. Mandou essa. Assim. Moleque, absurdo. Ai. Poxa, muito bem, Alexandre. Eu não imaginaria o preço, mas 50 mil parece incrível, né? Cara, eu não faço a menor ideia. Assim. Não, eu não faço a menor ideia, tá? Eu tô só falando que eu ouvi, tá ligado? Todo mundo ficou se olhando com cara de cu, assim, muito foda, meus amigos. Todo mundo, meu Deus do céu. Maneiríssimo. Muito bem. Alexandre Níquel, o Gerald Robinson, um roteirinho de true crime aqui, ele, em 1980, ele matou a irmã Margaret Ann Paul, de 71 anos. Ele matou ela, o corpo dela foi encontrado na capela do Mercy Hospital em Toledo, em Ohio. Ele era um padre católico e trabalhava no mesmo hospital. Ninguém, por muitos anos, inclusive, ninguém sabia o que tinha acontecido. Assim, foram quase 30 anos com um caso que ninguém fazia ideia, né? Mas isso foi em 1980. E aí, em 2006, ele foi condenado pelo assassinato da freira. Ele recebeu 15 anos. Será que ele matou uma freira velha? Cara, então, nunca foi comprovado. Cara, aparentemente é meio isso, tá? A resposta é mais ou menos essa. Olha só, nunca foi comprovado o motivo. Grandes mentes a explicação juntos, mais segura da promotoria é que o Gerald Robinson matou a irmã Margaret Ann Paul por raiva acumulada, por uma relação tensa entre os dois e por um conflito ligado às cerimônias da Semana Santa. Bizarro, moleque. Cara... A velha devia querer mandar em tudo. Ele não aguentava mais. Não defendendo, mas... Para. Porra. Para. Cara. Ela tinha 71 anos, né, cara? Para, o que você tá falando, cara? Não, tô dizendo que não. Tu acha que matar alguém de 71 anos é a mesma pena de matar alguém de 30? Sim. Tu acha que deveria ser? Sim, cara. Óbvio que sim. Tu não acha que deveria ter o cálculo do número de anos que a pessoa vai viver ainda? Cara, eu acho que isso foi a coisa mais... Como é que é o preconceito com velho? Genial? Não, quase. Etarista. A coisa mais... Caralho, tem um nome pra isso, cara. Geronfóbico? Preconceito etarista, com não? Velho, nome. Etarista. Pô, tá vendo? Coisa mais etarista que eu já ouvi na minha vida foi essa, cara. Mas eu sou muito... Eu sou muito defensor, cara, de velho, mas... Porra, imagina se eu odiasse. Mas tu acha que, por exemplo, assim, eu matei uma pessoa de 95 anos e eu matei uma pessoa de 5 anos, tu acha que tem que ser a mesma pena? Acho que a idade não interfere no critério da pena. E se a pessoa tiver 120 anos? Não, cara, não. A pessoa de 1 milhão de anos, tá ligado? Qualquer nanosegundo e ela morre. Não, cara, não. Tá, então tu é contra a eutanásia. Só um pouquinho forçado ali, né? Só virou um pouquinho pra encaixar, né? Ai, Alexandre, mas é isso, cara. Aborto pode, velho não. Tá bom. Aborto é do... a Beth do aborto. Mas muito bem, Alexandre. A Beth, ó, gostei, hein? Tem coisa aí. A Beth. Tá? Depois a gente conversa no off, galera. Eu não quero interromper o raciocínio. Mas a nossa Beth de aborto. Para, não, nada a ver, cara, nada a ver. Para, me arrependi já. Cara, tem dinheiro aí, cara? Uns 20 mil pra cada por mês.
Vai dar. Vai dar. Muito bem, Alexandre. Mestre do aborto à parte. A história dele, enfim, terminou de uma forma, como é que eu posso dizer, trágica até, porque ele morreu, estava cumprindo prisão perpétua, ele morreu sob custódia, lá no sistema prisional de Ohio. Em terceiro lugar, nós temos Gerald Ridsdale, um dos piores casos aí da Igreja Católica na Austrália. O Gerald Ridsdale, ele era um padre católico australiano, e ele, como é que eu posso dizer, é um nome muito conhecido em escândalos desse tipo por lá. Ele foi ordenado em 1961 e ele atuou em várias paróquias diferentes. E isso que é foda, porque como é que eu posso dizer? O que as pessoas descobriram é que toda vez que ele mudava de paróquia, era porque ele tinha abusado de alguma criança, e aí a igreja, pra dar aquela despistada, jogava ele pra outro lugar. Tá ligado? Pô, era uma tour. Então, ele era foi... uma tour. Em 1994, os dados eram cerca de 70 crianças abusadas por ele. O bicho era demônio, cara. Ruim. Esse aqui era o demônio mesmo. Cara... Muito bem. Não, esse aqui é absurdo, né, cara? E aí, o grande lance desse caso, do Ridsdale, é novamente essa parada de... Como é que eu posso dizer? Que as instituições estão envolvidas, tá ligado? Não é somente uma parada... Novamente, cara, a pedofilia é muito vista como essa coisa alienígena. E não é alienígena, mano. Infelizmente. Esse cara é o mesmo do filme, aquele Spotlight? Ou nada a ver? Não sei, cara. Acho que vale a pena pesquisar. Esse filme é tão legal. Rids... Se bem que Spotlight é de Boston, né? Eu acho que é, hein? Após Oscar, a Spotlight, o Papa vê cardeal ligado a escândalo. Deixa eu jogar pro chat Spotlight, GPT. acho que inclusive esse é um dos filmes do mais Spotlight legais, né? é o Ridsdale da Austrália lá? Ô, chat! Cria uma imagem. Cria uma imagem. Escândalo de Boston. Os casos costumam se misturar, o chat falou. Não é o mesmo. É de Boston Globe, o do Spotlight. É outro caso. É outro caso mesmo, aparentemente. Pois é, rapaziada. Não rolou. E apagou logo em seguida, tá? Porque a palavra pedofilia deve ter bloqueado e apagou a mensagem do chat GPT na hora. O chat GPT é muito chato, cara. A inteligência artificial nos limita. Quem não viu Spotlight, assista, que é um dos filmes mais legais e meio que dá nojo pra essas paradas, mas é um filme muito, muito massa mesmo, assim. Muito bom. Alexandre, ele morreu aos 90 anos de idade na prisão. Morreu recentemente, inclusive, 2025. Então, né, o Gerald Ridsdale. Bem, Alexandre, em segundo lugar, estamos falando do Brandon Smith. Ele que é um padre católico da Irlanda do Norte, de uma investigação histórica sobre abusos infantil também, na Irlanda do Norte. E ele foi padre durante muitos e muitos anos, até morrer em 1997, e ele foi condenado depois de morto. Depois de morto, ele foi condenado a 43 crimes contra 21 crianças na Irlanda do Norte e por outros 74 crimes contra 20 crianças na República da Irlanda. E o próprio relatório, ele diz que ele admitia que, tipo assim, foi muita criança, cara, pode ter passado das centenas. O bicho é o diabo também, tá ligado? E ele admitiu, esse aqui pelo é menos. especialmente ruim, cara. Não, admitiu e falou, nem sei quantos. Esse aqui, irmão, é especial. Alexandre, pra terminarmos a nossa lista... Todos são desgraçados, cara. Tipo, essa tua lista aí é só tristeza. Só tristeza. É só tristeza. Até o de Portugal. Muito bem, Alexandre. O Hans Schmidt... Aliás, desculpa. Hans Schmidt. Ele é o único padre executado por assassinato nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos matou um padre porque o padre era Hans Schmidt. Então, assim, faz sentido. Né? De acordo com a lei dos Estados Unidos, né? Ele era um padre católico alemão, foi para os Estados Unidos no início do século XX, 1900 e pouquinho, bem no comecinho mesmo, e aí ele se envolveu com uma jovem menor de idade chamada Anna Almiller. E a Anna Almiller, eles fizeram uma cerimônia secreta de casamento. Maluco já. Ele e a menina, né? E aí nessa cerimônia,
ela engravidou na cerimônia. Uhum. Não na cerimônia, né, Vitinho? Não foi na cerimônia. Né? Não, foi na cerimônia, é isso que eu tô falando. Mas era uma cerimônia, ela engravidou. Uma cerimônia secreta assim, entre eles, entendeu? Tipo uma... Tipo, precisa de sexo, tio. Penetração. Não é bem sexo cerimônia, palavra, né? Não. Mas a cerimônia... Me parece, cerimônia parece... musiquinha, pá. Sim, cara, mas foi uma cerimônia secreta de casamento, porque ela não podia se casar com ele. Ele era um padre não pode se casar. Foi meio que uma parada bizarra que eles fizeram. E ela engravidou e ele foi lá e matou ela. Em 1913. Ele não só matou ela, como ele desmembrou o corpo dela, jogou em partes do rio Hudson. E virou um escândalo da imprensa, descobriram, né? E ele foi executado na cadeira elétrica em 1916. Padre Frito, nos Estados Unidos. Padre Frito, ótimo bom demais, de né? punk, hein? Bom padre demais Frito. Fritar o padre aí. Pô, o cara ainda esquartejou a mina. Fritar o padre é uma boa expressão, hein? Hoje eu vou fritar o padre, moleque. Tá ligado o que eu tô falando? Gostei. Não, muito. Eu acho que... Eu queria entender pra que essa expressão, tipo, o que ela significa. Mas eu gostei da sonoridade. Tocar o zaralho, né, em geral, tipo assim, hoje eu vou meter o louco. Hoje eu vou fritar o padre, foda. Que mais? Que circunstância? Fritar o padre? Que parece alguma coisa, talvez, de ficar drogado, assim, não sei. Fritar, né? Verdade. Eu fritei o padre, tomei um negocinho ali, sabe? É quando você passa do limite, será? Fritar eu acho o padre é quando você tá tão louco, tá tão fritado, que você chegou a fritar o padre, entendeu a brincadeira com a expressão? Entendeu a brincadeira? Brincadeira sadia, é verdade. Então, galera, já tentei divulgar a gíria firme lance, lembra do firme lance? Que você bate o dedo e faz assim, não deu certo. Talvez fritar o padre, vem forte aí. Meu sonho é criar uma gíria, cara, já falei. Meu sonho. Não, acho que tu vai, cara. A gente tem uma base legal de ouvintes, eu acho que tem como, cara. A gente só tem que acertar e fixar numa, assim. A gente tem que usar em todos os episódios a mesma gíria, pra começar. E aí, fritados? Fritados. Faz assim como ele fritando, assim. Tá ligado? Quando ele estivesse na cadeira. Fala, fritados! Gostei. Eu achei que tu ia trazer o João de Deus, mas depois eu me liguei que ele não é padre, né? Ele é só filha da puta. Não, padre. Eu foquei só em padre mesmo. Talvez você tenha pensado na ideia de sacerdotes, né? Porque Deus, né? Mas então, todo mundo, cara, meio triste esse episódio. Eu acho que... Com certeza. Pra todo mundo é triste episódio. Pra quem é padre, pra quem sofreu abusos, é triste. Acho que ninguém ganhou com esse episódio, Vitinho. Só a gente. Ninguém ganhou? Só a gente. Se uma pessoa assinar o Apoia-se, eu vou ter ganhado. Uma pessoa assinou o Apoia-se? Sim, por causa desse episódio? Então, alguém ganhou. Tem que ver Mas depois que a gente fez o episódio Deuses lá, como é que é? Deuses que não estão na Bíblia, a gente perdeu assinantes. Os vários deuses da Bíblia. A gente perdeu apoiadores. Ah, é? Mas então esse aqui também. Não, eu acho que se a gente perder apoiadores por isso, acho que eu quero que eles... Mas o apoio tá no auge. Tá no auge, eu tô dizendo, mas se o cara viu um tema e se incomodou e ficou putinho e falou, não apoio mais, eu acho que... 171 apoiador, cara, a gente nunca teve tanto, pô, nesse momento. É isso que eu tô dizendo. Acho que mas tu não concorda comigo que se o cara sai porque se sentiu ofendido, foda-se? Não. Tá. Faz parte. E tá tudo bem também, o cara pode se sentir ofendido e não querer ajudar a gente e tá de boa. Tamo junto. Mas vai ter volta, né? Bem, vai ter volta. Um dia eu teria o poder. Eu teria uma cadeira elétrica e você vai ver o que vai acontecer contigo. Mas, Alexandre, nesse momento, eu e você, né, depois dessa brincadeira, aliás, depois de tratar sério, um tema tão sério, a gente vai gravar agora o Chorinho. Um chorinho, pra quem não sabe, é um episódio aí de uns 15, 20 minutos, às vezes meia hora, enfim, a gente não tem um tempo muito fechado. Mas é basicamente um episódio exclusivo pros apoiadores do História Pros Brother, lá no apoia.se/História Pros Brother. Você, assinando o Apoia-se, tem acesso a uma playlist, tá?
Essa playlist, ela vai desbloquear pra você, você vai conectar sua conta do Spotify com o Apoia-se e você vai ter acesso a todos esses episódios. Tem quantos lá, Alexandre? Uns 100 quase? Quase, né? Cara, em torno de 80? 30 mil. É. Na casa, por entre aí. 70 e 30 mil. Não, são 70. São mais de 70. São mais de 70, eu também acho. E toda semana tem um novo. Então acompanhe aí, continue o seu apoio. E todo mundo que apoia, muito obrigado por permitir essa brincadeira acontecer, tá bom? E os ouvintes que estão lá no grupo também de WhatsApp vão nos ajudar a escolher os próximos temas. Então, se tu quer participar disso também, entra lá no nosso apoio-se e faça parte do grupo, comente lá com a gente. Senão o Ezequiel fica falando sozinho, né, galera? Então, vamos... o Ezequiel lá... Porra, Ezequiel. O Ezequiel... Eu não sei. O que tu sente sobre o Ezequiel? Vamos falar nisso no Chorinho. Vamos falar de... Chorinho Ezequiel vai ser citado tchau. hoje. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Bom, então vamos falar o nome do nosso anjinho sem asa com fuzil piloto de empilhadeira, Lucas Blanco. Valeu, Luquinha. Muito obrigado. Patrícia Menezes Tomborelli. Valeu, Patrícias. Obrigado. Pedro Ribeiro. Valeu, Pedrão. Hugo Luna de Andrade Lima. Grande Hugo. Tamo junto, meu querido. Caio Augusto Silva. Valeu, Caio. Maurício Segoshi. Valeu, Maurício Segostian. Juliana Costa. Juliana Acosta ou Costa? Só Costa? Costa. Muito bem. Muito obrigado, Juliana. Milena Guimarães. Valeu, Milena. João Victor Mendonça Pintaiá. Papo de Pintaiá. Muito obrigado, Juliana. Maurício Mesquita Rec. Valeu, Maurício. Tamo junto, meu querido. Marcos Feronato Mesomo. Valeu, Marcos Feronato Mesomo. Gerson Manuel Loureiro. Valeu, Gerson. Tamo junto, meu querido. Vinícius Diego França Santin. Valeu, França. Tamo junto. Ranier Mendes. Ranier Mendes. Tá bom. Valeu, Ranier Mendes. Rurik Gunnar Cosalter Chaulon. Gunnar. Grazie. Esse cara que fala espanhol, italiano, tá ligado? Confunde tudo. André Biceto. Calma aí. Valeu, André. Cuidado, não me ensinou meu perigo. Débora Ost. Valeu, Débora. Obrigado, meu querido. Ele demorou a pegar. Ele demorou. João Pedro Vieira Zublik. Valeu, Zublik. Muito obrigado, meu querido. Jéssica Apatsoglu Magno. Grande Jéssica Apatsoglu. Obrigado, meu querido. Arthur Scavassa Padioro. Valeu, Padioro. Mano Chaves. Grande Mano Chaves. Maurício Obrigado, Carlos Cook. Valeu, Cook. Tamo junto. Ohana Tomazini. Ohana quer dizer família, então muito obrigado, família. Rodrigo Chiodi. Valeu, Chioji. Tamo junto, meu querido. Bruno Obrigado. Calisto. Valeu, Calixto. Thank you. Ellen Oliveira. Valeu, Ellen Maluca. Obrigado, minha querida. Hugo Paixão. Passion, Hugo. Você tá indo do quê, cara? Tá indo pra caralho aí. Valeu, Hugo. Níquel Raposinha. Valeu, Nick. Mariana Lins Sartori. Valeu, Mariana. Obrigadão, meu querido. Jorge Chimaô. Valeu, Chimaô. Elson Filho. Elson Filho. Muito obrigado, Elson. Renan Nobile. Um celular. Grande Renan Mobile. Ângelo Prestes. Valeu, Ângelo. Você tá rindo de eu sempre fazer as mesmas Nada, piadas, me isso? deixa! Yuri Nogueira. Valeu, Yuri Nogueira do Centrão. Mesma piada. Johanna Liora dos Santos. Valeu, Johanna Liora dos Santos. Guilherme No Victor de Oliveira. No Victor. Muito obrigado. E Felipe Assis. Grande Felipe Assis. Primo de Machado. Muito obrigado, meu querido. Família.